uma outra pergunta que você pode perguntar e que é necessária ter na anamnese é qual o seu histórico familiar, né? E aí você coloca ou explica para ele, né? Porque tem pacientes que podem não entender o histórico de saúde, né? Qual o seu histórico de saúde familiar? Mas tem pacientes que podem não entender bem essa pergunta, né? Tem pacientes que entendem super bem, mas é fato que tem pacientes que não entendem super bem esse tipo de pergunta. Então, você vai perguntar, olha, em relação a sua mãe, seu pai, seus avós, né? Quais foram as doenças, eles são vivos? Eles já faleceram? Aí se a resposta for sim, faleceram do quê? Qual o histórico de saúde? Qual a doença que o seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios já desenvolveram, né? E aí você pode pôr um exemplo, né? Então eu coloco na anamnese assim, por exemplo, mãe é hipertensa, pai faleceu de câncer em X ano, né? Para ele saber, você pode pôr na própria anamnese esse exemplo, porque se ele não souber o que é para responder ali, quando você põe um exemplo, ele já entende o que você está perguntando, né? E o que eu gostaria de ter ouvido como conselho, que eu posso utilizar essa informação, ao meu favor como profissional da saúde, é que eu, Cíntia, eu acredito sim que existe patologias que são passadas de geração para geração, e eu acredito sim que algumas patologias elas são despertadas de acordo com o nosso histórico familiar, não somente genético como doença, mas como também questões relacionadas a emocional. E aí a gente ter uma tendência a desenvolver as mesmas coisas? Sim. Mas, e essa é a parte mais importante que eu quero falar para você, eu, apesar de ter doenças genéticas, de existir essas doenças, eu não acredito que isso não seja possível a cura, né? Tudo depende de cada paciente, tudo depende do que cada paciente faz para tratar do próprio corpo, da maneira como ele acredita também, isso influencia,